História do Estado do Acre, Brasil. Acre é uma das 27 unidades federativas do Brasil. 8 localiza-se no sudoeste da região norte, fazendo divisa com 2 unidades federativas, Amazonas ao norte e Rondônia a leste, e faz fronteira com 2 países, a Bolívia a sudeste e o Peru ao sul e a oeste. Sua área é de 164.123,040 km, 2 que equivale aproximadamente ao Nepal. 10 Essa área responde inferiormente a 2% de todo o país. 11 De acordo com os geógrafos, se trata de um dos estados com menor densidade demográfica do Brasil e foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira efetiva. 11 Nele localiza-se a extremidade ocidental do Brasil. Nota 2 A cidade onde estão sediados os poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais é a capital Rio Branco. 12 outros municípios com população superior a 30 mil habitantes são Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. 13 Somente em 1877 teve início no Acre, que naquela época pertencia à Bolívia, a chegada da quase totalidade dos migrantes que, oriundos do nordeste do Brasil, mais precisamente do Ceará, colonizaram a região para buscar a borracha que se encontrava na floresta amazônica. Nota 3 Nas últimas décadas do século XIX, moravam 50 mil brasileiros na região. 11 Os seringueiros lutaram com as tropas para realizar a ocupação da região e, em 1903, ao lado do último líder da Revolução Acreana, o gaúcho Plácido de Castro, foram os autores da proclamação do Estado Independente do Acre. 14 Então, a região foi ocupada militarmente pelo governo brasileiro e depois o Brasil estabeleceu diálogo diplomático com a Bolívia. 14 Em consequência, o Brasil assumiria o controle do Acre. 14 O governo brasileiro decidiu criar o Território Federal do Acre em 1904. 15 Por força da Lei Federal N. 4070, o presidente do Brasil João Goulart elevou o Território Federal do Acre à categoria de Estado em 1962. 16 Foi promovido pela borracha produzida que o Estado tinha sido ocupado e se desenvolveu. A produção de borracha declinou desde 1913. 17 Porém, ainda em tempos atuais, o Acre é um dos estados brasileiros que mais produzem e exportam borracha, EVA látex coagulado. 18 A altitude média de 200 metros, sendo uma forma de relevo com definição de planalto é o relevo dominante da maioria do território acreano. 19 Juruá, Purus, Tarauacá, Muru, Envira e Chapuri são os rios de maior importância do estado. 19 As principais atividades econômicas do estado são o trabalho de extrair borracha e castanha, a pecuária e a agricultura. 20 Com 2 horas anteriores ao fuso horário de Brasília, DF, nele está localizada a última localidade brasileira a ter visão do sol nascente, na Serra da Moa, na fronteira com a República do Peru. A intensidade do extrativismo vegetal, que tem atingido o ponto mais alto no século XX, constituiu-se em atração para os brasileiros que, vindos de uma variedade de regiões, chegaram ao estado. Misturando tradições vindas da região sul do Brasil, de São Paulo, da região nordeste do Brasil e dos grupos étnicos indígenas, deu-se o surgimento de uma culinária com muitas diversidades, que põe junto à carne de sol com o pirarucu, peixe característico da região, pratos que se acompanham com tucupi, molho cujo ingrediente é a mandioca. O transporte fluvial, que se concentra nos rios Juruá e Moa, no oeste do estado, e Tarauacá e Envira, no noroeste, é um dos mais importantes meios de transporte, junto à BR-364, ligando de Rio Branco até Cruzeiro do Sul e que o governo brasileiro recentemente asfaltou e construiu as pontes onde antigamente era preciso atravessar por meio de balsas. Etimologia. O topônimo Acre, que foi passado do Rio para o Território Federal, em 1904, e para a Unidade Federativa, em 1962, é derivado, talvez, da palavra tupi-aquiru que significa Rio Verde ou de Acre, do verbo quer que significa dormir, sossegar.
mas é quase certeza de que essas raízes etimológicas são as que deformam a palavra Aquiri, que é corruptela do vocábulo do dialeto Ipuri não Macuro, o Aquiri, feita pelos exploradores que chegaram à região. Também existe a opinião da raiz etimológica de Aquiri a partir das palavras Yazire, Izire, que significam água corrente, veloz. 22-23. Na viagem feita por João Gabriel de Carvalho ao Rio Purus, em 1878, foi escrita uma carta pelo colonizador que teve como destinatário o comerciante paraense Visconde de Santo Elias. Na carta que o colonizador nordestino escreveu, registra-se o pedido de mercadorias que chegaram à boca do rio Aquiri. 22. Devido à incapacidade de entendimento pela letra de João Gabriel na observação do proprietário e das pessoas que trabalhavam no estabelecimento comercial sediado em Belém, ou por causa da grafia errônea desse colonizador que escreveu às pressas como Acri ou Acri, no lugar de Aquiri, o destino de chegada das mercadorias e das faturas foi o rio Acre. 22-23. O Acre possui alguns apelidos. Extremo do Brasil, Estado das Seringueiras, Estado do Látex e Extremo Oeste. 24. Os habitantes naturais do Acre são denominados acreanos pela lei estadual, embora o acordo ortográfico defina a grafia como acreanos. 25. Até a entrada em vigor do acordo ortográfico de 1990, a grafia correta era acreano no singular e no plural acreanos. 25. Em 2009, com o novo acordo ortográfico, a mudança do gentílico gerou polêmica entre a Academia Acreana de Letras e a Academia Brasileira de Letras, alegando que a mudança significaria a negação das raízes históricas e culturais do Estado, mudando a última letra do topônimo de Iparaí. 26. A mudança gerou discussões sobre o assunto, e é notório que a imensa maioria da população do estado não gostou e não adotou o novo gentílico, continuando a se autodenominarem acreanos. 24. Então foi oficializado localmente a grafia com I pelo governo do estado do Acre como patrimônio histórico e cultural. História. Período pré-cabralino. Na região do atual estado do Acre, foram encontrados inúmeros geóglifos, estruturas feitas no solo, com idade variável em até 200 anos. Pela complexidade, remetem a civilizações pré-colombianas, demonstrando de elevado grau de conhecimento em várias áreas e domínio de avançadas técnicas de movimentação de terra e água. As últimas escavações fizeram uma descoberta importante em Chapuri. Um buraco de esteio em boas condições foi localizado em um geoglifo de formato redondo, reforçando a tese de que os índios daquela época poderiam ter usado fortificações paliçadas para habitação e segurança. Colonização europeia. As secas nordestinas e o apelo econômico da borracha, produto que, no fim do século XIX, começava sua trajetória de preços altos nos mercados internacionais, inscrevem-se entre as causas predominantes na movimentação de massas humanas em busca do Eldorado acreano. 27. As penetrações portuguesas do período colonial já haviam atingido seus pontos máximos no Brasil durante o século XVIII. 28. Consequência inevitável foi a dilatação do horizonte geográfico na direção oeste, atingindo terras de posse espanhola, fato que se tornou matéria dos Tratados de Madrid, 1750, 29 de Santo Ildefonso, 1777. 30. Ambos os tratados, partindo das explorações feitas por Manuel Félix de Leme nas bacias do Guaporé e do Madeira, estabeleceram como linha divisória das possessões respectivas, na área em questão, os leitos do Mamoré e do Guaporé até seu limite máximo ocidental, na margem esquerda do Javari. 27, 31, 32. O povoamento da zona, estimulado pela criação da nova Capitania Real de Mato Grosso, 1751, deu-se na direção da fronteira, surgindo alguns centros importantes. Vila Bela, 1752, 33 às margens do Guaporé, Vila Maria, 1778, 34 no Rio Paraguai, e Casal Vasco, 1783. 27. Período imperial. Até meados do século XIX não se pensou em povoamento sistemático da área.
27 Nessa época, o grande manancial virgem de borracha que aí se encontra atraíra o interesse mundial, provocando sua colonização de modo inteiramente espontâneo. 27 A política econômica do Império do Brasil, orientada para a atividade agrária exportadora com base no café. 35 Não comportava o aproveitamento e a incorporação dos territórios do extremo ocidental. Desse descaso, resultou que, no Atlas do Império do Brasil, 1868, de Cândido Mendes de Almeida, modelar em seu tempo, não figurassem o Rio Acre e seus principais tributários, completamente desconhecidos dos geógrafos. 27-36 Apesar de tal política, alguns sertanistas brasileiros exploravam aquela região agreste despovoada, desconhecendo se pertenciam ao Brasil, ao Peru ou à Bolívia. 27-37-38 Assim, ainda em meados do século XIX, no impulso que a procura da borracha ocasionou, solicitada que era no mercado internacional, várias expedições esquadrinharam a área, buscando facilitar a instalação dos colonos. Nessa época, João Rodrigues Cametá iniciou a conquista do Rio Purus. 39 Manuel Urbano da Encarnação, índio Mura grande conhecedor da região, atingiu o rio Acre, subindo até as proximidades do Chapuri. 39 João da Cunha Correia alcançou a bacia do Alto Tarauacá. 40 Todo esse desbravamento se deu, na maior parte, em terras bolivianas. 27 As atividades exploradoras, a importância industrial das reservas de borracha e a penetração de colonos brasileiros na região suscitaram o interesse da Bolívia, que solicitou melhor fixação de limites. 27 Após várias negociações fracassadas, em 1867 assinou-se o Tratado de Ayacucho, que reconhecia o tipo Cidetis colonial. 41 A divisória foi estabelecida pelo paralelo da confluência dos rios Beni e Mamoré, em direção ao leste, até a nascente do Javari, embora ainda não fossem conhecidas as cabeceiras desse rio. Revolução Acreana e anexação pelo Brasil. Em 1890, um oficial boliviano, José Manuel Pando, alertou seu governo para o fato de que na bacia hidrográfica do Juruá havia mais de 300 seringais, com a ocupação dos brasileiros implantando-se cada vez mais rapidamente em solo da Bolívia. 42 A penetração brasileira avançara em profundidade para o oeste do meridiano de 64 até além do de 72, numa extensão de mais de 1.000 quilômetros, muito embora já estivessem fixadas as fronteiras acima da confluência do Beni e Mamoré, segundo o Tratado de 1867. 42 Em 1895, criou-se uma comissão para o ajuste da divisa. 43 O representante brasileiro, Gregório Thaumaturgo de Azevedo, demitiu-se após verificar que a ratificação do Tratado de 1867 iria prejudicar os seringueiros ali estabelecidos. 44-45 Em 1899, os bolivianos estabeleceram um posto administrativo em Puerto Alonso, cobrando impostos e lançando taxas aduaneiras sobre as atividades dos brasileiros. 46 No ano seguinte, o Brasil aceitou a soberania da Bolívia na zona, quando reconheceu oficialmente os antigos limites na confluência Beni e Mamoré. 42 Os seringueiros, alheios às tramitações diplomáticas, julgaram lesados seus interesses e iniciaram movimentos de rebeldia. 46 Ocorrendo duas sérias contestações. 42 Em abril de 1899, um advogado cearense, José Carvalho, liderou uma ação armada, que culminou na expulsão das autoridades bolivianas. Logo depois a Bolívia iniciou negociações com o Trust anglo-americano, o Bolivian Syndicate, a fim de promover, com poderes excepcionais, cobranças de impostos, força armada, a incorporação política e econômica do Acre a seu território. O governador do Amazonas, José Cardoso Ramalho Júnior, informado do ajuste por um funcionário do consulado boliviano em Belém, o espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias, enviou à frente de contingentes militares para ocupar Puerto Alonso.
42-43 Gálvez proclamou ali a República do Acre, tornando-se seu presidente com o apoio dos seringalistas. 47 O novo estado tinha o objetivo de afastar o domínio boliviano para depois pedir anexação ao Brasil, a exemplo do que fizera o Texas, na América do Norte. Em março de 1900, devido protestos da Bolívia, o presidente Campos Salles extinguiu a efêmera república, 8 meses após a criação. 43 Luiz Gálvez teve que capitular e retirou-se para a Europa. 42 Reinstalaram-se os bolivianos na região, mas sofreram em seguida o ataque de outra expedição que se constituíra em Manaus, com a ajuda do novo governador Silvério Neri, que também se opunha, nos bastidores, ao domínio da Bolívia sobre o Acre, de onde provinham, em forma de impostos, grandes quantias para o tesouro estadual. Em dezembro de 1900, composta de moços intelectuais, da Boêmia de Manaus, a expedição dos poetas desbaratou-se após rápido combate em frente a Puerto Alonso. 42-48 Por fim, comerciantes e proprietários no Rio Acre resolveram entregar a chefia de nova insurreição a um ex-aluno da Escola Militar de Porto Alegre, José Plácido de Castro, gaúcho de São Gabriel, que, à frente de um corpo improvisado de seringueiros, iniciou operações na vila de Chapuri, no Alto Acre, e aí prendeu as autoridades bolivianas, agosto de 1902. 42-49 Depois de combates esparsos e bem-sucedidos, Plácido de Castro assediou Puerto Alonso, logrando a capitulação final das forças bolivianas, fevereiro de 1903. 43-49 Influíra no espírito de Plácido de Castro o fato de haver a Bolívia arrendado o território do Acre a um sindicato estrangeiro, Chartered Company, semelhante aos que operavam na Ásia e na África. 50 O Bolivian Syndicate, constituído por capitais ingleses e americanos, iria impulsar-se na administração do Acre, dispondo de forças policiais e frota armada. Representantes dessa companhia chegaram à vila de Antimari, Rio Acre, abaixo de Puerto Alonso, mas desistiram da missão porque os revolucionários dominavam todo o rio, faltando pouco para o fim da resistência boliviana. 51 Ministro Barão do Rio Branco. Aclamado governador do estado independente do Acre, Plácido de Castro organizou um governo em Puerto Alonso. Daí por diante a questão passou à esfera diplomática. O Barão do Rio Branco assumirá o Ministério do Exterior e seu primeiro ato foi afastar o Bolivian Syndicate. Os banqueiros responsáveis pelo negócio aceitaram em Nova York a proposta do Brasil. 10.000 libras esterlinas como preço da desistência do contrato, fevereiro de 1903. 49-51 Subsequentemente, Rio Branco ajustou com a Bolívia o modus vivendi que previa a ocupação militar do território, até o paralelo de 1020, por destacamentos do Exército Brasileiro, na zona que se designou como Acre Setentrional. Do paralelo 1020, para o sul, o Acre Meridional, subsistiu a governança de Plácido de Castro, sediada em Chapuri. 49-51 Em novembro de 1903, Rio Branco e o plenipotenciário Assis Brasil assinaram com os representantes da Bolívia o Tratado de Petrópolis, pelo qual o Brasil adquiriu o Acre por compra, 2 milhões de libras esterlinas, ou 36.268 contos, 870 mil réis em moeda e câmbio da época, e cedeu uma pequena faixa do então território do Mato Grosso denominada Triângulo do Abunã, 52 com aproximadamente 2.300 quilômetros. 49-51 Em consequência, dissolveu-se o Estado independente, passando o Acre Meridional e o Acre Setentrional a constituírem o território brasileiro do Acre, organizado, segundo os termos da Lei N. 1181, de 25 de fevereiro de 1904, e do Decreto 5.188, de 7 de abril de 1904, em 3 departamentos administrativos: o do Alto Acre, o do Alto Purus e o do Alto Juruá, chefiados por prefeitos da livre escolha e nomeação do Presidente da República. 49-51 Solucionada a parte da Bolívia, um outro caso tinha de ser resolvido com o Peru.
O governo de Lima, alegando validez de títulos coloniais, reivindicava todo o território do Acre e mais uma extensa área do estado do Amazonas. 53 delegações administrativas e militares desse país tentaram estabelecer-se no Alto Purus, 1900, 1901 e 1903, e no Alto Juruá, 1898 e 1902. 53 Os brasileiros, com seus próprios recursos, forçaram os peruanos a abandonar o Alto Purus, setembro de 1903. 54 Rio Branco, para evitar novos conflitos, sugeriu modus vivendi para a neutralização de áreas no Alto Purus e no Alto Juruá e o estabelecimento de uma administração conjunta, julho de 1904. Isso não impediu um conflito armado entre peruanos e um destacamento do Exército Brasileiro em serviço no recém-criado Departamento do Alto Juruá. A luta findou com a retirada das forças peruanas. 49 e 51 À luz dos títulos brasileiros e dos estudos das comissões mistas que pesquisaram as zonas do Alto Purus e do Alto Juruá, Rio Branco propôs ao governo do Peru o acerto de limites firmado a 8 de setembro de 1909. 55 Com esse ato, completou-se a integração político-jurídica do território na comunidade brasileira. Autonomia Política Memorial dos Autonomistas, localizado na capital Rio Branco. Entre 1904 e 1920 o Acre não teve uma única capital, com as capitais dos 3 departamentos se reportando diretamente ao governo federal. Carece de fontes. Essa subjugação causou intensas revoltas da população, mas que foram sufocadas pelo governo central brasileiro. Com a Constituição de 1934, o Acre só obteve o direito de eleger 2 deputados federais para representá-lo na Câmara Federal, sem alterar o regime de indicação dos governadores do território. 56 Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, os seringais da Malásia foram ocupados pelos japoneses e a Tailândia, um grande produtor de borracha, participou da guerra ao lado do eixo. Assim, o Acre representou uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra. 57 Em reconhecimento à contribuição produtiva em prol da vitória aliada, o Brasil conseguiu recursos norte-americanos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, e assim alavancar a industrialização estagnada do Centro-Sul, sem indústrias de base. 58 Para solucionar o impasse, também para suprir a borracha para o material bélico das forças aliadas, em maio de 1941 o governo brasileiro fez acordos com o governo dos Estados Unidos, os Acordos de Washington. 58 Iniciando outra operação em larga escala de extração de látex na Amazônia, a Batalha da Borracha. 58 Em meados da década de 1950, quando o Partido Social Democrático, do ex-governador José Dimar dos Santos, resolveu assumir essa bandeira e elaborar um projeto de lei que transformava o Acre em Estado. Esse projeto causou grande movimentação política em todo o Acre e chegou ao Congresso Nacional em 1957, provocando uma intensa disputa política entre o PTB de Oscar Passos e o PSD de Dimar de Santos, tendo o primeiro se posicionado contra a lei de transformação do Acre em Estado. Depois de muitas disputas no Congresso Nacional, finalmente em 1962, durante a fase parlamentarista do governo João Goulart, foi assinada a Lei 4070, de autoria do então deputado Dimar de Santos. 59 Por uma ironia política, o presidente João Goulart era do Partido Trabalhista Brasileiro, o partido que, a nível nacional, se colocava contra o tal projeto. Ainda assim, o projeto foi aprovado e passou a vigorar a partir do dia 15 de junho de 1962. O PTB, todavia, não foi de todo derrotado. Nas primeiras eleições livres e diretas realizadas na história do Acre, o PTB foi o grande vencedor, fazendo o primeiro governador constitucional do Acre, o professor José Augusto de Araújo, além de todas as prefeituras municipais acreanas.
Na década de 1960, iniciou-se o segundo ciclo de esforços para acelerar o progresso da área amazônica, com a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, 1966. Procurou-se melhor entrosar os subsetores regionais dentro do próprio estado, concorrendo para isso os ramais da Transamazônica, que ligaram Rio Branco e Brasileia, no alto curso do Acre, e Cruzeiro do Sul, às margens do Juruá, cortando os vales do Purus e do Tarauacá. Incrementou-se a política de planejamento, destinada a corrigir as distorções demográficas, econômicas e políticas da integração nacional. Na década de 1980, o governo do Acre venceu uma ação judicial contra o Amazonas, onde reivindicava a nova demarcação dos limites territoriais, sob a alegação de que deveriam ser acima da linha Cunha-Gomes. 60. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, constatou ser procedente. 60. Século X. Em 2005, foi iniciada a construção da Estrada do Pacífico, que dá ao Brasil, pelo Acre, acesso a 3 portos peruanos no Oceano Pacífico, Ilo, Maratã e San Juan, para facilitar as exportações para a Ásia. 61. A estrada foi concluída em 2011. 62. Em 2007, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou uma regularização fundiária para legitimar a posse e a alienação de propriedades públicas rurais, que beneficia 600 famílias em cerca de 10 municípios acreanos, um feito inédito no país. 63. Em junho de 2008, entrou em vigor a lei que alterou os fusos horários brasileiros e o Acre passou a ter 1 hora a menos, e não 2, em relação ao fuso de Brasília. 64. Apesar do referendo, o Acre mantém o antigo fuso horário. 64. A partir de 2008, o Brasil reforçou o efetivo do Exército na fronteira do Acre com o departamento boliviano de Pando. 65. Essa região da fronteira se tornara instável com o massacre de 30 camponeses bolivianos, feito por opositores ao referendo de aprovação de uma nova Constituição. 66. Mas os conflitos se dissiparam com a realização do referendo na Bolívia, em janeiro de 2009. 67. Em abril de 2008, o Acre vence uma questão judicial com o estado do Amazonas em relação ao litígio em torno da linha Cunha-Gomes. 68. Em uma disputa territorial de 26 anos, anexando os municípios de Envira, Guajará, Boca do Acre, Pauíne, Erunepé e Pixuna. 60. A redefinição territorial consolidou a inclusão de 1,2 milhão de hectares do Complexo Florestal Liberdade, Gregório e Mogno ao território do Acre, o que corresponde a 11.583,87 km². Desde 2019, Gladson de Lima Cameli, PP, é o governador do estado, tendo sido eleito com 53,71% dos votos válidos.